Tema dessa noite: eu sou o endereço de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus, imbuídos dessa palavra que diz que o Senhor habita em nós. Espírito Santo, que essa verdade, ela esteja cravada em nós, na nossa mente, no nosso coração e no nosso viver diário. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a entender as Tuas verdades, porque a Tua palavra diz que a verdade do Senhor liberta a nossa vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que o Senhor traga esse entendimento, Deus, que possamos entender, que possamos praticar a Tua verdade e a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Deus habita em nós. Isso te traz algo assim? Você parou para pensar que você é morada de Deus? Quantos já pararam para pensar nisso? Deus habita dentro de mim. Isso traz alguma implicação para a sua vida? Isso repercute em algo dentro de você? Porque é para repercutir. Você já foi visitar alguém e quando você vai na casa desse alguém, você vê um quadro de um jeito, o sofá colocado de determinada forma. Quando você vai na casa de alguém, você vê que aquela casa é a cara daquela pessoa, não é verdade? Porque a pessoa arruma aquela casa do jeito que ela gosta, do jeito que ela entende que é melhor, que ela acha bonito. E aí quando a gente recebe essa informação, quando a Bíblia diz que nós somos morada, casa de Deus, templo de Deus, que Ele habita dentro de nós, Ele vai arrumando algumas coisas dentro de nós, não é? Ele vai arrumando, Ele vai fazendo do jeito dEle. Só que às vezes nós somos tendenciosos a não deixar isso acontecer. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Mas quantos querem sair daqui nessa noite desafiados? A dizer: Senhor, arruma a Tua casa. Arruma a Tua casa. Isso tem sido motivos de oração particular meu. Porque, queridos, eu vivo dentro da minha casa e vira e mexe eu estou mudando as coisas de lugar. Vira e mexe eu estou limpando a casa, eu estou arrumando a casa, eu estou querendo que a casa sempre fique impecável. E Deus é assim com a gente também. Todos os dias, a gente sempre tem algo para limpar. Todos os dias a gente sempre tem algo para fazer, para renovar. E assim Deus é dentro de nós. Ele nos deseja renovar. Quantos querem receber o renovo do Senhor nessa noite? Como nós precisamos desse renovo, não é verdade, queridos? Todos os dias, dia após dia. Sabe, que você possa querer isso para a sua vida também. E eu quero fazer nessa noite um paralelo de que nós somos o templo e de um templo como este também, de um prédio como este. O templo para o judeu, Jesus era judeu, o templo para o judeu tinha um peso enorme. O templo era sagrado, o templo era tudo que era mais precioso para o judeu, era o templo. A Bíblia diz que as tendas, elas ficavam ao redor do templo, do tabernáculo. As 12 tribos, você percebe isso? Elas ficavam ao redor do tabernáculo. Porque eles entendiam que ali estava a presença de Deus. Que Deus habitava ali naquele lugar. Sabe, queridos, os inimigos, quando eles atacavam logo o templo. Porque eles sabiam que os judeus, que o povo judeu, que para o povo judeu, aquele lugar era sagrado. Então os inimigos vinham e atacavam logo o templo. Muitos judeus, de ano em ano, iam visitar o templo. E ali eles adoravam, e ali eles subiam, e eles investiam tempo, eles investiam dinheiro, eles investiam tudo que tinham. Porque eles entendiam que Deus estava ali naquele lugar. Hoje o templo não existe mais lá em Jerusalém. Só existe o Muro das Lamentações, onde os judeus ortodoxos até hoje choram a falta desse templo.
Se a gente for ver, os pais de Jesus levavam Jesus ao templo. Eles levaram Jesus para ser apresentado no templo. Certa vez Jesus estava no templo e ele viu os salteadores ali vendendo. E ele começou a ficar tão chateado com aquela situação. E ele inundou aquele lugar, ele tirou todas aquelas coisas dali. E ele declarou: o zelo pela tua casa me consome. Só que o tempo foi passando e mais tarde, através do apóstolo Paulo, Jesus ele declarou algo. Na verdade foi Jesus que falou isso. Ele disse lá eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em João capítulo 4, que revelação maravilhosa acerca do templo. João capítulo 4, versículo 19 a 24. Diz assim: disse-lhe a mulher, isso Jesus falando: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, Jesus estava revelando algo sobrenatural aqui para a vida daquela mulher, que ele foi completado mais tarde através do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse aqui, que não habitarei em templos feitos por mãos humanas. Então aqui foi decretado que a glória do Senhor, ela não estaria mais naquele templo, naquele lugar onde os judeus tanto adoravam, tanto iam para cultuar a Deus. E Jesus traz essa revelação: você não precisa mais do templo para adorar. A sua vida precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. E aí Jesus traz essa revelação, e o apóstolo Paulo disse: não, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Ele está querendo dizer, queridos, que essa adoração, ela acontece de dentro para fora. De dentro de nós para fora. Que ela precisa fluir de dentro para fora. Não é num lugar como este, tão somente, mas é dentro de você. Eu te pergunto, você tem adorado o Senhor? Como está o teu templo nessa noite? Como é que você veio aqui para esse lugar? Porque Deus habita dentro de nós, e isso precisa nos trazer algumas revelações, queridos. E eu quero falar de algumas delas nessa noite. Quais as implicações que o fato de nós sermos templo traz para a nossa vida? E a primeira delas é que o templo é um lugar de adoração e ministério. Não um templo como esse, mas se a gente for ver um templo como esse, é um lugar de adoração, sim ou não? É um lugar de ministério também? E o nosso templo aqui precisa ser um lugar de adoração e um lugar de ministério. Tudo o que nós fazemos é para a glória dele. Deus, ele fica mais feliz com você quando você está orando, quando você está comendo pizza. Orando? Eu ouvi algumas pessoas dizendo orando. Não, Deus fica feliz com você pelo simples fato de você ser a casa dele. Porque a Bíblia diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória dele. Então a sua vida, ela precisa ser um altar de adoração ao Senhor. Deus, ele só habita em templos levantados por ele. Você foi levantado por Deus para ser um templo, para ser a casa dele. Ele que escolheu você. A Bíblia diz: eu vos escolhi. Não foi vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Sabe que tremendo, queridos? Nós, quando vamos nos mudar de casa, nós escolhemos a casa que nós queremos morar. Sim ou não? Deus, ele escolheu a casa que ele quis morar. Eu gostei hoje que a gente cantou aquela música,
Eu sou casa. Pode colocar ela. Tem uma frase lá muito forte. Vamos lá ver essa frase. Passa. Mais a outra. De novo. Sim, de novo. 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 Acho que já passou. Espera aí, mudando as coisas de lugar dentro de mim. De novo. De novo. Espera aí que eu vou achar, gente. De novo. Ah, está aqui. Morando em mim, tu me aqueces. Me ensina a ser livre. Significa que antes, quando não éramos morada de Deus, nós não éramos livres. Me ensina a ser livre. Você se sente livre? Porque às vezes a gente pensa que o evangelho é um jugo, é pesado demais, é fardo servir a Deus. Eu quero te dizer, se você está vindo para a igreja, se você está achando que é difícil, se você não está conseguindo, você não está vivendo o evangelho. Você está vivendo um jugo na tua vida. Você não está vivendo a vida que Deus quer que você viva. Você não está deixando Ele ser morada. É você que está morando. É Ele que precisa morar aí dentro. É Ele que precisa governar aí dentro. Porque tudo se torna mais fácil. A gente começa a entender o que é cristianismo. A gente começa a entender o que é viver em liberdade. Isso é ser morada de Deus. É deixar Ele arrumar tudo. É deixar Ele viver por você. Porque Ele vive aí. Agora tudo que você precisa é deixar Ele viver através de você. Posso ouvir amém? Diga para o seu irmão, deixa Ele viver através de você. E aí sabe o que a gente tenta fazer? O ser humano sempre tentou fazer as coisas para se chegar até Deus. A gente consegue ver isso na Torre de Babel. Eles disseram, a gente quer adorar a Deus. Então a gente vai chegar bem perto de Deus. E aí Deus confundiu a linguagem deles e não deixou eles chegarem lá. Porque não é pelo teu esforço que você consegue adorar a Deus. Posso ouvir amém? Não é da tua forma e da tua maneira. É deixando Ele viver através de você. Dessa forma você está adorando a Deus. Porque adoração não é canção, adoração é vida. Adoração é relacionamento com Deus. Sabe, alguns paradigmas, eles precisam ser quebrados da nossa mente, queridos, dia após dia. Porque a gente mesmo vai se colocando dentro de uma lei. Eu preciso fazer isso para agradar a Deus, eu preciso fazer aquilo. Você não precisa fazer nada. Tudo que você precisa é deixar Ele viver através de você. E isso faz toda a diferença. Assim o teu templo, o templo que é dele, será um lugar de adoração ao Senhor. Não é o simples fato de você levantar as tuas mãos, de você orar e jejuar. Não é isso que te faz ser um adorador. É deixando Ele viver através de você. É tão mais simples, queridos, o evangelho é simples. O ser humano é que complica. Então nós somos tendenciosos a achar que estamos adorando a Deus quando nós estamos fazendo algo para Deus. Isso veio de lá do início de tudo. Quando o povo tentou fazer a Torre de Babel para adorar o Senhor. Ei, você não precisa fazer nada para Deus te amar. Ele já te ama de graça. Você não precisa fazer nada para Ele te amar mais, ou para Ele te olhar, para Ele colocar os olhos dele em ti. Até porque a Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça já estão contados. Então Ele sabe de tudo, exatamente tudo, o que se passa na tua vida. Então nós somos tendenciosos a achar que as obras, elas vão nos aproximar de Deus, quando na verdade, elas nos afastam de Deus. Se você não tiver um relacionamento com Ele. Então deixa eu te dizer algo nessa noite. Se você está fazendo algo para Deus, aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja, mas você não tem intimidade com Ele, largue tudo, porque você está perdendo seu tempo. Posso ouvir amém, querido? Se isso está te atrapalhando de se lançar nos braços dEle, de descansar,
de orar, de estar com Ele, de ter prazer de estar com Ele, você não está no caminho certo. Porque não é o teu fazer que agrada ao Senhor. Agora, quando nós temos intimidade com Ele, é prazer nós fazermos. Amém, queridos? Você não faz por cansaço, por esforço. Você faz por fé. Você faz por paixão. Todas as vezes que você está envolvido em alguma coisa na igreja que está te trazendo fardo, peso, canseira, é porque você está fazendo na força do braço. Porque é prazer servir a Deus. É prazer se envolver nas coisas de Deus. Então deixa Ele viver. Deixe simplesmente Ele viver através de você. Porque as coisas nos afastam dEle, mas a adoração nos mantém perto dEle. Nós somos esse lugar separado por Deus, onde o culto acontece. Que horas começou esse culto? Hoje? Começou na hora que você acordou. Começou na hora que você acordou o culto. Então esse templo ele não pertence a nós, a gente precisa acabar com isso. Essa tua vida aí, esse teu coração não pertence a você, pertence a Ele. E a gente custa a entender isso, por isso que a gente dá cabeçada, por isso que a gente toma a decisão errada, por isso que a gente se dá mal na vida, sim ou não? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Deixa Ele arrumar a casa, deixa Ele limpar tudo, sabe? Deixa Ele ser cultuado como Ele quer. Nós somos esse templo que pertence a Ele, onde Ele habita, onde Ele intercede, onde Ele ora, onde Ele ensina, onde Ele prega, onde Ele convence, onde Ele ama, onde Ele tudo, é Ele. É Ele. Em Romanos 12, diz que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o vosso culto racional. Então existe um culto que acontece, que é sem louvor, sem bateria, sem oferta. É um culto dentro de você. É um culto dentro de você. Quando você se alegra, quando você sente a presença de Deus, quando você ora, quando você adora, quando você louva. Esse culto, ele vai acontecendo todos os dias da sua vida. É esse sacrifício, sabe, é esse culto racional que você presta quando você entende a sua cidadania aqui na terra. Quando você entende que você não é desse mundo. Quando é Ele que está vivendo. Porque, queridos, é impossível, diga comigo, é impossível viver a vida cristã sem o Cristo vivo dentro de você. É impossível, você não vai conseguir viver a vida cristã se Ele não viver por você. Sabe qual foi a única pessoa que venceu a tentação nesse mundo aqui? Foi Jesus. Você não vai conseguir vencer não, se não for Ele dentro de você. Se não for Ele dentro de você. Então a primeira implicação que o ser templo, morada de Deus nos traz, é que o templo é um lugar de adoração e ministério. Sabe qual é o nosso maior ministério, queridos? Está aí em 2 Coríntios 5,18. Nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliar todas as coisas para Deus. Fazer tudo para Deus. É deixar Ele ser o centro da nossa vida. Mas sabe como nós aprendemos? Sabe o que nós aprendemos durante a nossa vida cristã? Nós colocamos Deus numa escala de valores. Júlio, nós aprendemos que primeiro nós devemos adorar a Deus. Em primeiro lugar é Deus. Segundo lugar é a família. Terceiro lugar é a igreja. Quantos aprenderam assim? Não é para levantar a mão mesmo, só isso que aprendeu assim? Você não aprendeu que primeiro é Deus? Não foi assim que você aprendeu? Que depois é família, depois vem igreja? Nós aprendemos a colocar Deus numa escala de valores. Gente, que absurdo, porque Deus não pode ser medido numa escala de valores. Deus não pode ser medido dessa forma. Ele não quer ser o primeiro da sua vida, Ele quer ser o centro da sua vida.
Ele é o centro da sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, no trabalho, aonde quer que você está. O centro. E aí, sabe o que acontece? Quando uma pessoa se decepciona com alguma coisa na igreja, quando ela se frustra, sabe o que ela faz? Agora eu não vou me envolver com nada, eu vou cuidar da minha vida. Quantos já ouviram alguém falar isso? Porque não fez de Jesus o centro. Porque se Jesus é o centro, eu levo Ele para onde quer que eu vá. Jesus é o centro. Sabe, queridos, há 3 semanas atrás, eu estava em casa pela manhã ensinando minha filha. E eu ouço um clamor de um homem tão apaixonado. Eu disse, meu Deus, de onde está vindo isso? O meu tio, que é pastor, mora na frente de casa. Eu pensei que fosse dele, um pastor super avivado da Assembleia de Deus. E eu peguei e fui olhar pela janela. Está tendo uma construção bem em frente da minha casa. Quando eu olhei, eu até filmei, que eu não acreditei. Os operários reunidos. Um deles, cheio do Espírito Santo, orando, e os outros de joelho. Eu comecei a chorar ali. Eu falei, Senhor... Sabe, a nossa vida, eu não preciso estar com um microfone como esse para ser bênção. O meu ministério é onde quer que eu esteja, porque Jesus é o centro da minha vida. Aleluia! Como se não bastasse isso, queridos, todos os dias daquele dia, ele na hora do almoço, ele faz uma célula ali. E não é uma célula comum, não. É uma célula cheia do Espírito Santo. Porque ele fala em línguas, ele ora, ele profetiza, eles se ajoelham. Aquele operário ali, ele é ex-presidiário, eu descobri. Eu fui a fundo na vida dele, porque eu fiquei muito impactado com a vida desse homem. Gente, e ele fala, ele diz, o Senhor manda te dizer, mas é uma oração tão cheia do Espírito Santo, que eu choro, irmãos. Eu fico querendo me ajoelhar para orar com eles. Sabe, contagiante, a vida de Deus fluindo nele naturalmente. Operário, numa construção. Onde é que você trabalha? Onde é que você estuda? Jesus está fluindo? O culto está acontecendo? O templo está adorando? O templo está exercendo o ministério? Está reconciliando? Nós temos o ministério da reconciliação. Porque não é você vir para cá que te faz ser crente, cristão, não. É Ele vivendo em você. Glória a Deus. Segundo lugar, o templo é um lugar de serviço e comunhão. Serviço primeiro a Deus. Já falei que a gente precisa estar envolvido, sim, em alguma coisa, desde que tenhamos relacionamento com Ele em primeiro lugar. E desde que o nosso fazer não esteja atrapalhando o ser. Amém, queridos? É serviço primeiro a Deus, mas também a homens. Queridos, como precisamos ser servos uns dos outros. Precisamos saber pedir para as pessoas. Precisamos saber servir, considerar o nosso irmão superior a nós. Abençoar pessoas. Sabe, jovem, esse é o teu tempo de se envolver, fazer algo para Deus. A Bíblia diz, tudo que te vier à mão para fazer, faz-o enquanto é tempo. Faz-o enquanto é tempo. Como é prazeroso a gente se envolver com as coisas de Deus. Porque a gente faz por amor, por paixão, por dedicação. Jesus chegou a dizer, rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos ser esses trabalhadores, que vamos fazer sim algo para Deus. O templo também ele é beneficente, não é? Quando você vai para uma igreja, vamos colocar o templo, o lugar. Né? Não é beneficente, não ajuda pessoas, não faz acepção de pessoas, abriga os pobres, os necessitados, os miseráveis, os aflitos de coração, os menos favorecidos. E o teu templo abriga essas pessoas também? Ama essas pessoas também? Sabe, nós vivemos uma geração tão egoísta, tão apática aos necessitados.
O nosso clamor, você precisa sair daqui hoje pedindo a Deus: Senhor, me dá compaixão. Me dá compaixão pelas pessoas. Nós só olhamos para nós mesmos. Estamos interessados sempre no nosso melhor e o melhor do outro. Ah, porque não é o meu ministério. Ah, porque eu não tenho esse dom. Isso não se trata de dom, isso se trata de vida de Deus fluindo em você. Não precisa ter dom para ter compaixão. Precisa ter Jesus reinando em você. E aí, o templo é um lugar de serviço e comunhão, é um lugar de agregar, é um lugar de abrigar as pessoas, de trazer para perto, de amar as pessoas. Eu te pergunto, você tem sido esse canal de cura para a vida das pessoas? Você tem sido essa pessoa que libera uma palavra de ânimo, de vitória, de encorajamento, de vida, e pessoas são transformadas, e pessoas são curadas, fortalecidas? Ou você termina de matar os sonhos das pessoas? Porque tem gente assim, que a gente vai compartilhar e a pessoa termina de matar a pessoa. Acaba de uma vez. O templo também é lugar de comunhão, né? De estar bem uns com os outros, de amar, de respeitar, de perdoar, de valorizar, de honrar. Cuidado com a desonra. Você que está desonrando, você não está deixando Jesus viver dentro de você. É muito sutil, queridos, é muito sutil. Tudo é muito sutil. Às vezes nós desprezamos as pessoas no nosso coração. Mical estava ali, olhando pela janela, e o rei Davi, seu marido, dançando na presença de Deus. E a Bíblia diz que Mical o desprezou em seu coração. Quantas vezes desprezamos, porque não concordamos com as atitudes das pessoas. E às vezes a gente não despreza dando aquele desprezo não, mas a gente despreza aqui, ó, dentro de nós. Nós vamos desprezando, nós vamos ignorando. O templo é lugar de comunhão, de olhar nos olhos, de amar, de aceitar, de perdoar. Aceite, nós somos diferentes. Talvez pensemos diferentes, com certeza, mas o nosso propósito é o mesmo. É deixar Ele viver através de nós. Então vamos nos respeitar, vamos nos amar, vamos valorizar as pessoas. É interessante que o amor de Deus por nós é um amor de aliança. E o nosso para com o nosso irmão é um amor de contrato. Até onde você está me servindo, até onde você está pensando igual a mim, eu te amo. A partir do momento que nós não estamos mais próximos, ou não estamos mais pensando igual, ou não estamos andando juntos, aqui encerra o nosso amor. Que mediocridade, o nosso amor. Amamos as pessoas por contratos. Deixa Ele viver, para que você aprenda a amar por aliança. Independente daquilo que o outro faça para você, você vai continuar amando. Aprenda com Jesus a separar o pecador do pecado dele. Precisamos disso, queridos. E por causa disso, isso vai desencadeando muitas situações na nossa vida. Nós vamos perdendo amigos, nós vamos ficando insensíveis para com as pessoas. Uns até saem da igreja. Escute, para você que talvez esteja querendo sair da igreja, ou se você tem alguém que já saiu da igreja, deixa eu falar algo para você. Pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, é porque nunca entraram por causa de Jesus. Tudo o que você faz é para Ele. Você vem para a igreja é por causa dEle. Tudo é para Ele. Glória a Deus.
No templo há unidade, onde Jesus é a pedra angular. É aquele que nos une através do amor. Então, se você não está conseguindo amar, é porque você não está conseguindo deixar Ele arrumar a tua casa. A casa que é dele, aliás, não é sua. Nós somos tendenciosos a deixar de amar, sabe quando, queridos? Quando a gente vai conhecendo muito. É muito interessante, às vezes a gente passa por determinados textos da Bíblia e a gente não vai entendendo o que a palavra está querendo dizer. Você já leu aquele texto que diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. A partir do momento que você se torna tão conhecedor da palavra, porque tem pessoas assim, que vão conhecendo tanto a palavra, que vão conhecendo tanto as coisas, que elas vão ficando insensíveis. Elas vão ficando como pedras. Elas vão ficando inquebráveis. Você conhece alguém assim? Tão cheia de conhecimento, tão cheia de teologia, que nada mais consegue sensibilizá-la. Então, queridos, deixe o amor reinar. Deixe o amor reinar dentro do seu coração. Terceiro lugar, o templo é um lugar sagrado. O templo não é um lugar sagrado? A gente não pode vir para um lugar como esse de qualquer jeito. Sim ou não? Um lugar sagrado. O templo, o profano não podia entrar ali no templo. Não podia. Houve um tempo em que o templo em Jerusalém ele foi invadido para ser destruído. E é isso que Satanás tenta fazer com a gente. Ele quer destruir o nosso templo. Ele quer destruir, ele quer invadir. E sabe como às vezes o profano entra no nosso templo? Às vezes o profano invade pelos olhos. Né? Não permita que as imagens de imoralidade entrem. Cuidado com aquilo que você olha. Porque o profano não pode entrar aí no templo. Cuidado com o que você ouve. Porque o profano também pode entrar pelo que você ouve. O profano também pode entrar pelo que você fala. Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então cuidado com o que está saindo da tua boca. Qual é a tua linguagem? Profano, às vezes está invadindo o nosso templo. Eu queria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 14. Pode colocar aqui para a gente, por favor. 1 Reis, capítulo 14. A partir do versículo 25 até o 28. 1 Reis 14, 25 a 28. Satanás vai sempre tentar contra a santidade de Deus em nós. Olha só. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisague, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta do rei. 28. E sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os lavavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. A minha versão diz assim, no último versículo: sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Sisaque, rei do Egito, entrou, invadiu o templo em Jerusalém, e ali ele roubou os escudos de ouro. E ali Roboão, filho de Salomão, fez escudos para substituir aqueles escudos de ouro. Salomão fez escudos de bronze, para fazer de conta que estava tudo certo ali no templo. Para fazer de conta que aquilo era ouro. Mas, queridos, ouro é nobreza. Os escudos de ouro, eles precisam ser mantidos em nós.
Nada pode ser substituído. Satanás vai sempre tentar trocar a nossa santidade por aparência. Aparência é escudo de bronze. Religião é escudo de bronze. Não permita viver religião. Viva o cristianismo, o Cristo vivo em você. Não permita que os escudos de bronze te façam parecer que é um crente, um cristão. Não permita. Coisas parecidas, mas que não é vida de Deus. Que não é vida de Deus. Na casa de Deus, bronze é bronze e ouro é ouro. Precisamos manter a santidade de Deus. E só conseguiremos com Cristo vivendo através de nós, tendo relacionamento com Ele. O templo, em quarto lugar, é um lugar de reverência e oração. É ou não é lugar de reverência? Um lugar de reverência. Você não pode fazer qualquer coisa num lugar como esse, não é não? Dentro de nós é a mesma coisa, queridos. É um lugar de bom testemunho. E alguns cristãos estão dando um testemunho. A Bíblia chega a dizer, para que sejais irrepreensíveis no meio de uma geração perversa. Precisamos ser irrepreensíveis aqui nessa terra. Aí você pode me dizer, pastora, mas isso aí é lei, eu quer dizer que eu tenho que saber me comportar? Não, queridos, eu não estou te falando de comportamento. Eu vou te contar uma história que você vai entender. Eu já contei uma vez aqui para vocês. Um jovem, 3 jovens estavam perto, havia um escorpião ao contrário. Ele havia caído naquela poça de água, sabe? Quando você vê uma poça de água e vê um bichinho ao contrário, que ele fica tentando se voltar e não consegue. Talvez você já tenha visto uma barata, que é mais fácil. Já viram uma barata? Mas nessa história era um escorpião. Tá? E você viu, o escorpião estava ao contrário, e os jovens passaram, e um deles disse, eu vou ajudar esse escorpião. E ele tentou. Pegou um pauzinho assim e ficou tentando virar o escorpião. E todas as vezes que ele tentava, o escorpião vinha e tentava machucá-lo, feri-lo. E aí um dos amigos dele disse, rapaz, para com isso, esse escorpião vai acabar te ferrando. Ele disse, não, deixa eu continuar. Ele continuou tentando. E todas as vezes que ele tentava fazer isso, o escorpião vinha para feri-lo, para ferrá-lo. E aí o amigo dele disse, para, chegou, ele vai acabar te ferrando. Ele disse assim, não tem problema, essa é a natureza dele e essa é a minha. De ajudar. Então o que eu estou querendo dizer com essa história? Que não se trata de comportamento. Quando a tua casa, o teu templo, quem vive é o Senhor, não é você que vai viver, é Ele que vai viver. Então você saberá exatamente que tipo de linguagem usar, que tipo de comportamento ter, que tipo de roupa usar, viu, moças? Faz muito tempo que eu não falo isso. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Não se trata de comportamento. Se trata de, Senhor, eu estou deixando Tu viveres através de mim com essa roupa. Você compreende, queridos? Porque parece que a gente vai perdendo a noção. A gente vai se igualando ao mundo. A gente vai ficando crente sem noção. Fala aí para o teu irmão. Ei, crente sem noção. Diga, não seja um crente sem noção. Você pode se vestir moderna, lindamente, moça, e decentemente. De uma forma que glorifique ao Senhor. De uma forma que deixe o dono da sua casa lindo e feliz. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver que você é morada de Deus. O templo também é um lugar de oração.
E eu quero falar um pouquinho sobre oração. Não quero falar de uma oração mecânica, daquela oração que você faz na hora do almoço, ou daquela oração que você acha que tem que fazer para dormir. Você não precisa disso, querido. É uma mudança de paradigmas. Pastora, quer dizer que eu não preciso orar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer. Eu vou comparar oração com o meu relacionamento com meu marido. Ok, gente? Vou comparar aqui para vocês entenderem. Imagina se eu passasse o dia inteiro sem falar com meu marido. Mesmo que estivesse perto dele. Mesmo que eu estivesse perto dele. E aí eu chegasse no final do dia. Bom, agora nós vamos ter os nossos 30 minutos. Ouve aí, marido. É isso. Obrigada, tchau. Porque muita gente faz isso. Porque acha que tem que orar. Agora eu vou orar, eu tenho que orar. Você não tem que orar. Você tem que deixar Ele viver através de você. Sabe? Agora se eu estou triste, eu falo, meu amor, eu estou triste. Falo com meu marido, filho, ora por mim, me abençoa. Ou então se eu estou precisando de alguma coisa, amor, olha isso. Amor, compra o açúcar que terminou. Olha, amor, eu estou me sentindo assim. Amor, vem me buscar. Isso é relacionamento. Não é mecânico. Existem muitos cristãos vivendo uma religião. O que eu estou querendo te falar nessa noite é que evangelho não é religião, é vida de Deus. É Ele vivendo através de você, em você e através de você. Você não faz aquilo por religião, você faz aquilo por prazer. Eu quero me encontrar com o meu amado. Por isso eu preciso falar com Ele, eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar minha dor, eu preciso compartilhar minha raiva, eu preciso compartilhar meus sonhos, eu preciso compartilhar os meus anseios, tudo que existe em mim. Isso é vida de oração. Isso é vida de oração, não é legalismo. Vivemos legalismo aqui, vivemos uma religião. Pare, isso cansa, isso é enfadonho. Isso pesa, isso dói, isso traz canseira. Isso faz muitos se desviarem, mas a vida de Deus não. E aí eu paro para analisar aquele texto que diz orai sem cessar. É isso, queridos. É ter uma vida de oração. Isso não significa que eu não abro a porta do meu quarto e falo com o meu Deus em secreto. Eu tenho que fazer isso, mas não por religião, por paixão. Por estar com vontade de estar com Ele. Você compreende? Relacionamento. E às vezes você não precisa falar nada. Sabe aquele caso, eu e meu marido somos assim. Às vezes a gente está em determinado lugar, se a gente ouve alguma coisa, ou vê alguma coisa, a gente só se olha. E um já sabe o que o outro está pensando. Não é assim? Os casados aqui, gente, não é assim? É esse relacionamento que Ele quer ter com você. Às vezes você não precisa falar nada. Ana estava ali diante de Deus. Ela não estava falando nada. Que o sacerdote Eli a tomou por embriagada. Ela estava só balbuciando. E ela alcançou o favor de Deus. Porque não é o muito falar. Isso não significa que você não possa falar muito. Na vida cristã não é regras, irmãos. É vida. Isso é uma mudança de paradigmas. Quinto lugar, a gente está encerrando. Quinto lugar. O templo é um lugar da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz, quando a gente se reúne, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, num lugar como este, num templo físico como este, acontece a manifestação da glória de Deus, sim ou não? E no seu templo, no templo verdadeiro, acontece a manifestação da glória de Deus?
É um lugar, o templo é um lugar onde Deus opera os seus feitos admiráveis. É um lugar onde Deus opera a sua justiça. É um lugar onde Deus opera a sua misericórdia. É um lugar onde Deus opera a sua graça. É um lugar onde Deus opera a sua bondade. É um lugar onde Ele é buscado, mas Ele também é achado. Traga isso para o templo aqui, ó. Traga isso para você. Acontece tudo isso dentro de você? É um lugar de milagres. Quantos creem em milagres? Olha, irmãos, eu creio em milagres. Em último lugar, o templo é um lugar de sacrifícios. Nós temos que aprender a sacrificar. Aí você diz assim, mas aí, pastor, é difícil sacrificar, eu não vou conseguir, você não vai mesmo. Porque não é você, tem que ser Ele. Pastor, eu não estou conseguindo perdoar. Não consegue mesmo. Porque o perdão não é da terra, é do céu. É só Ele vivendo em você que você vai conseguir. É porque é Ele que consegue, não é você não. Existem coisas na nossa vida que a gente nunca vai conseguir. O apóstolo Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. E Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que você precisa? Tomar posse dessa graça de Deus sobre você, do amor de Deus sobre você. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas Ele te dá. Ele te dá. Porque Ele te ama, simplesmente porque Ele te ama. Sabe? Então, o templo é um lugar de sacrifício, de renúncia. E a única renúncia, eu vou te dizer que você precisa fazer, é a única. Porque todas as outras, elas são consequências. A única renúncia que você precisa fazer é renunciar à sua vida para viver a dele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É a única renúncia, porque todas as outras, elas virão por causa da vida de Deus. Por causa da vida de Deus. Então eu não preciso aqui te dizer, olha, você precisa renunciar a isso, renunciar a isso, renunciar. Não. Você precisa renunciar à sua vida. Só. Você quer tudo de Deus? Quantos querem tudo de Deus? Então dê tudo de você. Dê tudo de você. A consciência de que não somos nós, irmãos, que vivemos, nos leva a viver sem culpa. Nos leva a viver sem carga. Nos leva a dar testemunho livremente. Lembra que a gente leu, sou casa, Ele me faz ser livre. Livremente. Quando os judeus, eles iam ao templo, eles não encontravam lá uma placa dizendo assim, no templo, mudou-se. O templo mudou daqui de lugar, aluga-se, virou lanchonete. Não existia isso lá, né? Mas parece que existem cristãos assim. Sábado e domingo, eles fingem ser templos. Segunda, eles colocam uma placa, mudou-se, saiu de férias, volta no próximo final de semana. Né? Quando as pessoas passam por você, elas encontram Deus, ou elas passam e dizem, tem alguém aí? E soa um eco, porque está vazio. Porque está vazio. Não seja uma pessoa vazia, oca, sem direção, sem vida, sem alicerce, que qualquer coisa te derruba. Não seja. Sabe, coisa triste é quando Deus se muda, coisa triste é quando você começa a viver religião, desamor, quando você começa a viver frieza, apatia espiritual. Jesus vivendo em nós é alegria, irmãos. É alegria, é por isso que o apóstolo Paulo estava preso, ele disse, alegrai-vos outra vez, digo alegrai-vos.
Porque quando Jesus vive em nós, aí independe da circunstância ou do lugar que a gente esteja. Independe. Não deixe nada te embrutecer. Às vezes a gente vai caminhando na vida cristã e vai ficando embrutecido nos nossos sofismas, nos nossos conhecimentos, nos nossos achismos. Nós somos pouca coisa, irmãos. Ele que é tudo em nós. Você não é nada. Até a tua justiça não passa de trapo, diz a Bíblia. Nós não somos nada. Se não for Ele, se não for ao Senhor na nossa vida. Se não for ao Senhor. E eu quero encerrar com esse texto. Eu queria que você ficasse em pé. 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, de 1 a 3. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Acharam? 2 Crônicas, Crônicas, eu falei Crônicas? Desculpa, 2 Crônicas 7, perdão. 2 Crônicas 7, de 1 a 3. E acabando Salomão de orar. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Glória a Deus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A glória do Senhor foi tamanha na casa do Senhor, que o homem não podia entrar ali. Sabe por que às vezes Deus não vem de uma maneira tão gloriosa dentro de nós? Porque ainda tem muita carne reinando dentro de nós. Porque ainda tem muita carne falando, querendo governar, querendo mandar, querendo opinar. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu a casa, de modo que os sacerdotes não podiam entrar ali. Deixa Ele encher a tua casa de glória hoje. Deixa Ele fazer uma varredura na tua casa hoje. Deixa Ele arrancar o teu coração de pedra. Deixa Ele arrancar o teu coração insensível, endurecido, apático, frio, doente. Deixa Ele arrumar a tua casa. Eu queria convidar nessa noite todos aqueles que desejam não ser morada de Deus, porque você já o é, mas desejam deixar Ele viver através de você. Quantos desejam nessa noite que Ele viva através de você? Quantos desejam que Ele arrume a sua casa, renove a sua casa, limpe a sua casa, troque tudo que precisa ser trocado? Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Que toda carne hoje, ela seja presa. Que toda carne hoje ela morra. E que a glória do Senhor venha sobre a tua casa. Encha a tua casa. Transforme a tua casa. Deixa Ele viver através de você.